Como detectar a propagação de suspeição, a propagação de uma inconsistência nos literais ou nos átomos de um modelo? Ou seja, suponhamos que eu tenho um modelo de um dado programa junto com uma teoria de integridade e esse modelo contém o símbolo bot que me diz que há uma inconsistência. E esse bot é a cabeça de uma regra cujo corpo, suponhamos, contém o literal, o átomo A, que é verdadeiro no modelo M. Então, eu digo que o literal A não é o átomo A, não é um átomo fiável, vou dizer que é um átomo suspeito. Porquê? Porque existindo as semânticas consistentes para permitirem também que haja revisão. Não é? E havendo uma inconsistência com o corpo A, é possível que uma revisão futura possa fazer com que o valor lógico de A passe a ser negativo. Portanto, esta incerteza sobre o valor que o A assumirá depois de uma revisão feita, quer seja por revisão da nossa teoria, quer seja por um updating, faz-me dizer que o literal A é um literal suspeito. Portanto, não posso confiar no seu valor lógico. Ora, esta suspeição sobre o A é propagada a todos os literais cujo valor lógico em M depende do valor lógico que A tem. Por exemplo, se eu tiver uma regra que tenha na cabeça C e no corpo A, e se o C for verdadeiro em M por via desta regra, então é evidente que se eu fizer com que o A tome sinal menos, não é? Se alguma revisão futura fizer com que o A tome sinal menos, também o C vai tomar sinal menos. Portanto, a positividade do C em M também é suspeita. Então, trata-se de nós encontrarmos uma forma de conseguirmos verificar, propagar deste modo a suspeita do A pelas regras do nosso código, de modo a conseguirmos, para cada átomo de M, verificar ou saber se o valor que esse átomo tem no modelo M é um valor em que possamos fiar-nos, ou seja, que se mantenha o mesmo que o valor de A mude numa revisão futura, ou se pelo contrário é um valor suspeito, isto é, um valor que se altera se nós alterarmos o valor de A. O que eu inicialmente fiz foi isto. Consideremos uma regra qualquer, K, dependente de A e não B, suponhamos. Eu vou transformar o programa e vou chamar a esta regra K1. Vou numerar todas as regras com cabeça K, K1, K2, etc. E vou pôr aqui um K dependente de K1. Esta regra é transformada nestas duas. E agora faço isto. Pego nos literais envolvidos em inconsistências, por exemplo, tenho aqui isto assim, e digo que quero suspeitar do valor positivo de A. E acrescento ao meu programa, dentro já do procedimento que depois de calculado o modelo vai fazer uma análise da suspeição, eu digo que quero suspeitar do valor positivo de A. E depois chego aqui e esta transformação inclui também as seguintes regras. Uma regra que diz assim: suspeitar de K1 se o valor de A for suspeito e K1 for positivo. Okay? Significa que temos aqui uma cabeça positiva e que esse valor positivo depende de um valor suspeito. Suspeitar de K1 positivo se o valor de B é negativo, suspeito, e K1 tem sinal mais. Portanto, conforme eu tenho esta notação para suspeitar de valores positivos, também se tivesse, por exemplo, aqui
uma negação de B e o não B pertencesse ao modelo M, eu suspeitaria do valor negativo de B. E depois faço isto assim, tenho aqui um átomo a que chamo K++, e digo assim, K++ é positivo se K1 é positivo e K1+ não é. Ou seja, este K++ significa um body verdadeiro, mas limpo relativamente a dúvidas. E depois digo que eu quero suspeitar do K, em geral, se para nenhuma regra com cabeça K for verdadeiro K++. E o K for verdadeiro no meu modelo. Ou seja, estas regras aqui são dedicadas à regra K1. Esta regra aqui é uma regra genérica. Para cada regra com cabeça K, e que terá sempre um subíndice distinto desta, eu vou ter regras deste tipo. Cada uma delas pode interferir com este K++. Se houver alguma regra que não seja positiva por via de nenhuma inconsistência, este átomo K++ tem sinal mais, anula isto, anula o corpo e, portanto, eu sei que tenho aqui uma regra que é positiva sem suspeita nenhuma. Por outro lado, juntamente com estas regras, eu também tenho uma versão para a parte negativa, que é a seguinte: eu defino aqui um átomo, seja K1-, em que digo que K1-, é positivo se for not A e not A-. O que é que significa isto? O not A significa que temos o body falso. E o not A- significa que temos o body falseado por um literal que não é suspeito. Portanto, se uma regra tem um literal qualquer falseado por via de um átomo que não é suspeito, então eu quero assinalar que este K1 tem o body falso e que essa é uma falsidade que não é suspeita. Fazendo uma coisa deste tipo para o B, fica, se B for positivo, este body fica falso e eu quero que ele fique limpo de suspeita desde que não seja verdade B+. Ok? Se não acontecer nenhuma destas duas, portanto, se eu tiver um não K1-, então, e se o K for negativo, então eu sei que o body desta regra foi falseado por um átomo suspeito. E se ele foi falseado por um átomo suspeito, eu quero que o K seja suspeito. Ok? Portanto, se eu tiver as minhas regras todas com E igual a K, com bodies falsos, e se alguma delas for falseada de forma suspeita, então uma revisão futura poderá reverter esse body, ele passar a ser positivo e o átomo K, em vez de ser negativo no modelo, passar a ser positivo. Portanto, para cada regra eu aplico uma transformação deste tipo, e isto é uma transformação linear, embora multiplique por 9 a dimensão que o programa tem. Eu digo que posso ver claramente aqui que isto é uma transformação linear. Bom, o resultado de uma transformação deste tipo produz programas grandes, não é? Não é fácil analisá-los à mão. Por exemplo, está aqui o exemplo de uma aplicação para este programa que aqui está, de lado, não é? A análise disto ocupa uma folha A4 toda com letra pequenina, encolhidinha. Isto funciona muito bem se os programas
forem programas stratified. Isto que eu aqui estou a fazer é uma abordagem pura e simplesmente sintática desta questão. Ou seja, eu pego no programa que tenho e tento tratar individualmente cada regra dele, com a forma exata que essa regra tem. Aliás, a minha tese é uma tese que pretendeu, desde o capítulo 1, né? Se por acaso já leste o capítulo 1, apercebes facilmente disso. No capítulo 1 e no capítulo 2, ela segue uma abordagem, tenta seguir tanto quanto possível, e a ideia era segui-lo da primeira letra ao último ponto da tese. Ela tenta seguir uma abordagem sintática, porque eu tenho a convicção firme, enfim, até agora, de que lógica e semântica são a forma que o programa tem. Isto não é, por exemplo, aquilo que as pessoas das ASP tentam, não é? Porque, por exemplo, num artigo relativamente recente do Del Grande e do Thorsten Schall, que eu até discuti parcialmente com o João Leite, professor João Leite, num mail que até enviei CC para ti. O que os tipos das ASPs fazem é, eles arranjam maneira de dizer que dois programas são semanticamente equivalentes. Programas que não são exatamente iguais em termos das suas fórmulas, dizem que os programas são semanticamente equivalentes. E depois acontece uma coisa curiosa, que é, eles pegam nesses programas semanticamente equivalentes, atualizam-nos com regras exatamente iguais, e a semântica geral que obtém não é a mesma. Ou seja, parece que quando uma semântica qualquer se afasta da sintaxe, automaticamente ela cria zonas de turbulência que podem depois levar a que não sejam conseguidos obtidos os resultados esperados.